da revisão hoje é potenciação e radiciação, certo? Potenciação e radiciação basicamente são as mesmas coisas, beleza? Basicamente as mesmas coisas e é muito mais tranquilo da gente trabalhar. Se você é bom, o pré-requisito para isso, para você trabalhar radiciação e potenciação, o pré-requisito é você saber multiplicar, certo? Se você souber a tabela de multiplicação, o resto fica bem mais tranquilo. A questão de multiplicação, a questão de você trabalhar com outros conceitos, né? Questão de dobrar, triplicar, de você multiplicar por números iguais, é basicamente a ideia que você tem de potenciação e radiciação, tá bem? Então, olha só, potenciação, basicamente o que é? É uma multiplicação de fatores iguais. Você pega um número lá qualquer, certo? Um número qualquer que esteja aqui, ó, pode ser qualquer número, e aqui, ó, um expoente natural, certo? Natural por quê? Porque ele é zero, pode ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ao longo da nossa revisão é que esse n aqui vai poder mudar. Aí já é uma propriedade que entra em uma coisa e outra que a gente vai começar a incrementar, tá certo? Então, eu acredito que essa parte inicial é só para indicação dos itens, né? A questão desses itens aqui, quem é cada parte. Eu acredito que todo mundo saiba que essa parte aqui, esse número que eu estou falando aqui, ó, ele é chamado de base, certo? O número que está aqui, ó, esse n, ele é chamado de expoente, beleza? E a potência nada mais é o produto de n fatores, certo? Você repete sempre a base, ó, de acordo com a quantidade de vezes que o n indicar, tá bom? Então, olha só, tendo uma relação com o que a gente acabou de dizer, uma questão de exemplo, vamos exemplificar. Se eu tenho um 3 elevado ao quadrado, significa que eu vou fazer 3 vezes 3. Tem uma turma que pensa, pessoal, e eu fico muito preocupado nisso, tem uma turma que pensa que isso aqui, ó, é 3 mais 3, ou 3 vezes 2, certo? Pensa que é isso, e não é. Não é. Por que não é? Porque assim, pode pensar, o professor às vezes fala assim, 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 duas vezes. Aí você pensa que vai 3, aí você fica pensando que é 3 mais 3 ou 3 vezes 2. Tem muita gente que faz isso, ó, 3 vezes 2, que dá 6. Aí fica errado, tá bom? Minha preocupação é essa. Então, ó, 3 vezes 3 é quanto? É 9, nós sabemos disso. Por isso que o pré-requisito é a multiplicação, tá bom? Por isso que o pré-requisito é a multiplicação sempre. Então, lembra disso. 3 ao quadrado é 3 multiplicado duas vezes. Não é 3 vezes 2, não. Certo? 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5. Tem gente que pensa que isso aqui é 10. E não é. Viu? Não é 10. É 5 vezes 5 que vai dar 25. Certo? 2 elevado a 5. Aí tem gente que ainda pensa que é 10 e não é. Olha só a diferença. 32. Por que é 32? Porque ele vai fazer quem, ó? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2 aí dá 32. Agora a ideia é essa. Você não vai fazer a multiplicação da base pelo expoente. Você vai repetir a base de acordo com o expoente. Se o expoente está dizendo que é 5, aí você vai repetir a base, multiplicar essa base por ela mesma 5 vezes. Certo? O resultado da potenciação é quem? É a potência. Tá bem? É a potência. Agora, ó, casos notáveis. Os casos notáveis, como eu disse em algumas aulas, eles são os casos que você olhou e não precisa de cálculo. Certo? Não precisa de cálculo. Você vai fazer sem precisar de fazer cálculo. Você vai ver o problema e simplesmente vai resolver de acordo com o que a gente explicou. Ok? Certo? Então, ó, preste atenção. Quando a base for zero, o que é a base, professor? Digamos lá que eu tenho esse número aqui, ó. Digamos aqui que eu tenho esse número. Olha só, eu tenho
3 ao quadrado igual a 9. Vamos só relembrar o que eu estava explicando inicialmente? Olha lá. Quem é aqui, ó, a base, o expoente e a potência? É só você vir aqui e lembrar. A base é quem? É o número 3. 3 é chamado de base. Certo? É o número que está aqui, ó. Esse número aqui sempre. Certo? O expoente é o número que está em cima da base. Tá certo? E o resultado, o 9, ele é a potência. Tudo bem? Então, tendo todas essas informações aqui em mãos, o que é que eu vou fazer? Eu vou lembrar aqui que o que é a base? É o número que vai ser multiplicado. Esse aqui que está aqui embaixo. Significa o quê? Quando essa base for zero, a potência vai ser zero, independente do expoente. Se eu tiver 0 elevado a 1 milhão, certo? Se eu tiver 0 elevado a 1 milhão, isso aqui vai ser zero. Por esse princípio aqui, ó, certo? Não tem nem o que você calcular. Toda base, se a base for zero e o expoente for qualquer número, a potência é zero. Não tem nem o que estar quebrando cabeça. Você observou, olhou para cá, tem um zero, aí você pode colocar o zero lá no final sem medo. Beleza? Sem medo de ser feliz. Expoente zero. Agora, quando o meu expoente for zero, professor? Quando o expoente for zero, o resultado vai ser sempre 1. Beleza? Se eu tiver lá, ó, 1 elevado a zero, é o quê? É 1. Beleza? Por definição. Se eu tiver esse número aqui, ó, 165.489 elevado a zero, o resultado é 1. Se eu tiver menos 25 elevado a zero, vai ser menos 1. Certo? Por quê? Porque ele não está entre parênteses. Se ele tivesse entre parênteses, seria quem? 1, normalmente. Tá certo? Se eu tiver, por exemplo, isso, pessoal, olha. Tiver lá 3 elevado a décima vezes, aí 2 sobre 5 elevado a sexta, vezes 8 na potência 1000. Tudo isso aqui elevado a zero. Qual o resultado disso, pessoal? Pode ser a expressão que for. Se o expoente aqui, ó, os sinais de associação estiver dizendo que tudo isso aqui é elevado a zero, significa que isso aqui é 1. Beleza? Daqui a pouco tem exercício para vocês, viu? Eu quero ver você resolver ao vivo. Base 1. Ah, professor, e quando minha base for 1? Aí, quando a sua base for 1, pode ser qual for o expoente. A potência é 1. É que nem aquela questão do zero. Se eu tiver 1 elevado a 5 milhões, o resultado vai ser sempre 1. Certo? Do mesmo jeito aqui, quando o expoente é 1, o resultado a potência é igual à base. Certo? Se eu tiver lá, ó, 5 elevado à primeira vai ser 5. 20 elevado à primeira potência é 20. 101 elevado à primeira potência é igual a 101. Qualquer número, pessoal, elevado à primeira potência é igual a ele mesmo. Tá certo? Olha só, outro caso notável. Reparem bem. Certo? Repare. Que aqui vai estar quem, ó? A questão os casos notáveis com base 10. Quando a gente tiver um caso assim, é só você observar aqui, ó, o expoente e quantos zero você vai colocar depois do 1. Certo? 10 elevado a zero é 1, pela definição que nós já vimos. 10 elevado à primeira potência, olha só, vai ser igual a 10. Repare a relação do expoente com a quantidade de zeros. Olha só, olha aqui, ó, 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10. Olha só o final aqui, ó. Certo? 10 elevado à terceira, repare aqui, ó, é 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. Olha a quantidade de zeros. O que é que eu quero concluir com isso? Repare aqui, ó, o 4. O que é que eu quero concluir? Quem sabe me dizer até o final aí, ó. 10 elevado à quarta vai ser 10.000. 10 elevado à quinta vai ser 100.000. E 10 elevado à sexta é 1 milhão. Aí, ó. 1 milhão. Olha a quantidade de zeros que tem. O que é que eu posso concluir disso?
Nesse caso, basta considerar o expoente e assim acrescentar o mesmo número de zeros após o 1. Se eu tiver, por exemplo, aqui agora, 10 elevado à oitava, isso vai ser como? Eu vou colocar um 1 e sair acrescentando 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso funciona para qualquer situação que tenha por base 10, certo? Que tenha a base 10. Fechou? Olha, aqui são algumas questões que a gente já resolveu e que a gente está fazendo só uma recapitulação. Como é que funciona isso aqui, professor? 10, 7 ao quadrado. Olha, 7 ao quadrado não tem dor de cabeça, é 7 vezes 7, que vai dar quanto? 49. Beleza? Lembrando a importância dos parênteses. Lembrando a importância dos parênteses. Quando o número vier, né, selecionado ou escrito entre parênteses, significa que a prioridade é todo o número, tá certo? Quando ele vier sem parênteses, significa que a prioridade é o número que está elevado ao expoente, tá certo? Então lembra disso. Por quê? Por que vai dar 49? Porque menos 7 vezes menos 7 vai ser igual a 49 também. Por quê? Jogo de sinal, ó, menos com menos é mais. Coloca um positivo aqui, ó, se quiser. Ele não é obrigatório não. Nós já sabemos que o positivo não é obrigatório, certo? O que é obrigatório é o negativo, ok? 7 vezes 7 dá 49. Como a gente viu na última relação, 10 à terceira é mesma coisa de você escrever o 1 e acrescentar a quantidade de zeros. Beleza? 5 à quarta é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a quanto? 625. Como assim, professor? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Ok? Então, tá aqui a nossa relação. Lembrar aqui, ó, ainda temos outra dica. Qual é? Quando a minha base é negativa e meu expoente é ímpar, a potência vai ter o sinal da base. Quando o meu expoente é par e minha base é ímpar, é só você colocar o quê? É só você colocar como positivo, certo? Tá certo? Pelo jogo de sinal. Já vimos que qualquer número que tem um expoente e a base for zero, então significa que a potência é zero. Do mesmo jeito aqui, ó, quando a base é 1, a potência é 1. Quando o expoente é 1, é igual à base, né? Lembrando, ó, o expoente é par, o resultado é positivo. Lembrando que não é 2 vezes 4, é 2 multiplicado 4 vezes, que vai dar 16. Certo? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou melhor, menos, né? Menos. Esqueci do menos. Menos. E aqui, menos. Ok? E assim por diante. Jogo de sinal, ó, do mesmo jeito aqui, ó. Como eu disse, se o expoente é ímpar, a potência é negativa. Do mesmo jeito, você faz pelo procedimento, ó, multiplicando sempre a quantidade de vezes. Menos 1 à sétima. Como o expoente é ímpar, a potência vai ser negativa. Certo? O expoente ímpar, a potência é negativa, tá bom? Olha só, agora é com vocês. Vou começar a mexer um pouquinho com vocês. Pergunto, olha só, galera. 2 elevado à sexta. É quanto, pessoal? 2 elevado à sexta. Eu vou salvar essa aula agora para me lançar no YouTube mais tarde. Ou vocês preferem continuar? Depois eu lanço com tudo. Vocês olhem ela no final. Com a resposta e tudo. E aí, pessoal, estão me escutando? Quanto é 2 elevado à sexta?
2 elevado a 6. Deixa eu colocar os itens aqui, ó. O que é que vocês acham? Item 1. O item 1, ele diz que é 12. O item 2, ele vai dizer que vai ser 64. Quem vocês acham que é aí? Bora, pessoal. 1 ou 2, coloca no chat, rapidinho, pessoal. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Bora, galera, bora, galera. Isso é o princípio. 2, o item 2, o item 2, bora. Matheus Henrique tá dizendo que é 2. A Rainara tá dizendo que é o item 2. Maria Aparecida tá dizendo que é 3. Não é que tem 3, Maria? Eu acho que era o 2 que tu queria dizer, não, Maria? Acho que foi a digitação. É, realmente, pessoal, ó. De fato, o correto é quem, ó? O item 2. Por quê? 2 a sexta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá igual a quanto? Vamos calcular. 4, 8, 16, 32, 64. Nunca, jamais, em tempo algum, 2 elevado a sexta vai ser 12, né? Nunca, jamais, em tempo algum. Bora lá. Outro exemplo, outro exemplo. Vamos lá, pessoal, preste atenção. Olha lá. Menos 5 elevado à terceira. Deixa eu colocar de vermelho. Comecei de vermelho, deixa eu colocar de vermelho. Menos 5, olha lá. Menos 5 elevado à terceira potência. E aí? Quem será? Item 1. Item 1. 125. Item 2. Menos 125. Por que, Rainara? Por que, Rainara, menos 125? Pode falar. Pode ficar à vontade, viu? Olha para vocês. Isso, porque o expoente é ímpar. É só a gente fazer o quê? Ó? E nós temos também ainda, ó, que levar em consideração que está entre quem? Entre parênteses, né? Tem a questão da prioridade. Então, ó, vamos lá resolver isso aqui para a gente ter a certeza de como é que resolve. Então, a resposta é essa. Mas vamos lá conferir. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Tá certo? Isso aqui vai ser igual a quanto? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Jogo de sinal, vamos só relembrar. Sinais iguais, nós vamos ter positivo, né? Tanto faz ele mais como ele menos. O resultado vai ser positivo, né? E quando for sinais diferentes, ó, mais com menos é menos e menos com mais é menos. Oh, letra feia, Jesus. Deixa eu melhorar aqui. Mais igual a menos. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Só relembrando aqui a regrazinha, né? Então vai ficar quem? Olha lá. Menos com menos é mais, né? Mais com menos é menos. Beleza? Vamos só a mais um exemplo. Vamos a mais um exemplo. Olha só. Menos 4 elevado à terceira potência. Isso aqui dá quanto, pessoal? Menos 4 à terceira potência. Item 1. Item 1 vai ser menos 12. Item 2 vai ser menos 64. E o item 3 vai ser igual a 64.
Rainara respondeu aqui de cara, já está dizendo de cara que é menos 64. Por que, Rainara? Só por isso, tem certeza? Não só por isso, viu, Rainara, mas é porque assim, ó, ele tá, só o 3 está levando o 4. O menos é como é que eu posso dizer? Ele tá aqui para complementar. Então, ó, vai ficar quem? Ó, menos, é como se fosse assim, menos 1 vezes quanto? 4 vezes 4 vezes 4. Que isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 1 que multiplica 64. Logo, isso aqui vai ser menos 64. Beleza? Resposta correta aqui, o item 2. Isso, porque não tem parêntese. Boa, Rainara. Show de bola. Tudo bem? Tranquilo até aqui, pessoal? Deixa eu ver se vocês estão ligados mesmo. Menos. Deixa eu fazer outra aqui. Ver se esse povo tá ligado mesmo. Eles estão assistindo a novela. Então, ó. Menos 2 elevado à quarta. Vai dar quanto isso? 1 menos 8. 2 vai dar menos 16. Item 3 vai dar 16. Já sacou a história, né, Rainara? O que é que você não está entendendo, rapaz? Liga o microfone e pergunte, meu cidadão, meu querido. Ixi, lascou. Tudo? Como assim? Como assim você não está entendendo nada? Você não estava participando das aulas não, cara? Viu, Rainara? A resposta é essa daqui, ó. Henrique, por isso que você não está entendendo, né? Por isso que você não está conseguindo compreender o que nós estamos falando. Eu vou em volta já, viu, Henrique? Ó, pessoal. Então, ó, basicamente isso aí. Mas isso impede o quê? Eu acho que isso aí não impede muita coisa não, viu, Henrique? Na verdade é Henrique, é Matheus Henrique, quem é? Com quem eu tô falando? Bota aí no chat, por favor. Então, galera, ó, esse aqui é o nosso início da nossa aula, certo? Eu vou fazer uma outra revisão agora e a gente se vê daqui a pouco.